fazer a leitura, ou melhor, a oração universal. Lembrando aos vereadores de fazer o registro do sistema. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana, declaramos aberta a 16ª reunião ordinária de 2017. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura da ata da 15ª reunião ordinária de 2017. Boa noite a todos. Ata da 15ª reunião ordinária do ano de 2017 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 19 horas do dia 23 do mês de maio do ano de 2017, tendo como local a Sala de Sessões José Batista de Freitas, realizou-se a 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, sob a presidência do vereador Giovanni Máximo Silva. Após saudar os presentes, o senhor presidente solicitou aos edis que fizessem o registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a reunião sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. Na pauta da reunião constava a seguinte matéria: ata da 14ª reunião ordinária de 2017, correspondência, Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, uso da tribuna pelo vereador William Carlos Ferreira Barcelos, matéria do Legislativo Municipal, projeto de lei 054/2017, que dispõe sobre o uso de fogos de artifícios em eventos públicos e particulares no município de Nova Serrana e da outras providências, de autoria do vereador William Carlos Ferreira Barcelos, projeto de lei 056/2017, que dispõe sobre a criação da Semana Conscientizar. Ação no município de Nova Serrana que, por meio de atividades de conscientização voltada para a prevenção, redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos, visa diminuir a poluição ambiental e da outras providências, de autoria do vereador Valdir Rodrigues de Souza. Indicação 131/2017, que indica a construção de um muro de arrimo na Escola Municipal da professora Marta Duarte dos Santos, no bairro Cidade Nova de Nova Serrana, de autoria do vereador Valdir Rodrigues de Souza. Indicação 132/2017, que indica a possibilidade de ampliação de sala do CEMEI Antônio Francisco da Chagas, no bairro Novo Horizonte, de autoria do vereador Valdir Rodrigues Pereira. Indicação 133/2017, que indica que seja feito o asfaltamento da rua Daiane Graciele de Jesus, no bairro Morado do Sol, de autoria do vereador Juliano Marques Lacerda. Indicação 135/2017, que indica que seja construída uma calçada à margem do Ribeirão Pavão, no trecho entre a rua Coronel Martinho Ferreira do Amaral e Celestina Maria, prosseguimento da rua São João, nas proximidades do Colégio Ângulo, de autoria do vereador William Carlos Ferreira Barcelo. Indicação 136/2017, que indica que se urbanize e instale artigos paisagísticos, juntamente com a construção de uma praça no bairro Novo Horizonte, de autoria do vereador Adair Lopes Souza. Indicação 137/2017, que indica que seja solicitado junto ao gerente-geral da agência da Caixa Econômica Federal do município de Nova Serrana a abertura de uma nova agência bancária na referida instituição, bem como de uma unidade de casa lotérica no bairro Planalto, de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva. Indicação 138/2017, que indica que se estude a possibilidade de realizar a restauração do calçamento da rua João dos Santos, na altura dos números 1130 e 1190, no bairro Amaral, em Nova Serrana, e que se inclua a mesma na programação de pavimentação asfáltica a ser realizada pela Prefeitura Municipal, de autoria do vereador Jadir de Oliveira. Feita a leitura da ata da 14ª reunião ordinária, esta foi aprovada pelos vereadores, conforme dispõe no artigo 73 do Regimento Interno,
Foi feita a chamada do orador inscrito para uso da tribuna, o vereador William Carlos Ferreira Barcelos, sendo registrada a sua presença e sendo-lhe concedida a palavra. Após saudar os presentes, o vereador William Carlos Ferreira Barcelos teceu comentário sobre venda ou negociação de imóveis públicos de propriedade do Estado de Minas Gerais e Nova Serrana, conforme inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno. Foi aberta a palavra aos vereadores, fizeram uso da palavra os vereadores Adair Lopes Souza, Valdir Rodrigues Souza, Vantuí Ribeiro Martins, William Carlos Ferreira Barcelos, Ricardo de Freitas Tobias, Juliano Marques de Lacerda, Gilmar da Silva Martins, Jadir Antônio de Oliveira, Valdir Rodrigues Pereira, Osmar Fernandes dos Santos e Daline Rodrigues da Silva. Ato contínuo foi feita a leitura das matérias do Legislativo Municipal, apresentadas as indicações 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138/2017. Essas foram colocadas em votação simbólicas nos termos do inciso 1º do artigo 142 do Regimento Interno, sendo todas aprovadas. Não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente encerrou essa reunião. A ata está diante do plenário. Se houver alguma retificação, sim. Se não, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 15ª reunião ordinária de 2017, que vai assinada pela mesa e por todos os vereadores. Senhor secretário, por favor, faça a leitura das correspondências enquanto prossegue a leitura, ou melhor, a assinatura. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. Comunicado do presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, Brasília, 22 de maio de 2017. De acordo com a legislação vigente, informando as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Nova Serrana, parcela número 4, data de emissão 10/5/2017, valor R$ 242.358,96. Mas, entidade, Prefeitura de Nova Serrana, parcela número 3, duas parcelas, data de emissão 3/5/2017, valor de R$ 2.067, 3/5/2017, valor R$ 701. Mais um encaminhamento aqui para a entidade, para a Prefeitura de Nova Serrana. A Proinfância, uma parcela, dia 4/5/2017, recebeu R$ 68.941,11. No dia 4/5 recebeu mais R$ 71.536,44, R$ 30.658,47, R$ 30.658,47, R$ 61.316,95, R$ 26.838 para educação fundamental. Alimentação escolar veio R$ 851,20, alimentação escolar ensino fundamental veio R$ 65.929,40, mais R$ 26.698,40, alimentação escolar para creche R$ 21.421,40,
e R$ 5.313,57. De acordo com o artigo 77 do inciso 1º, a palavra está aberta aos vereadores para o assunto relevante. Presidente. Com a palavra, o vereador William Barcelos. Muito obrigado. Estive ontem em Belo Horizonte, presidente, para duas pautas importantíssimas. A primeira delas, a audiência pública para tratar do acerto de contas entre a União, Minas e os municípios mineiros. Não sei se todos sabem, mas o governo de Minas ele tem um crédito com a União, relativo à Lei Candir, aprovada em 1996, e que isentou as grandes empresas exportadoras de commodities do ICMS como forma de incentivar essas empresas. Essas commodities seriam os produtos primários, como minério, açúcar, café, e a lei previa uma compensação aos estados e municípios, porém essa compensação ela nunca veio, e calcula-se, por exemplo, que Nova Serrana tenha cerca de 70 milhões de reais para receber. Até 2015, a conta era em torno de 66 milhões. Ao mesmo passo, então, que nós temos esse recurso junto à União, nós também temos dívidas, E eu estive lá na companhia do nosso procurador-geral, doutor Marco, e o prefeito Eusébio também marcou presença na Assembleia Legislativa e outras autoridades da região e de todo o Estado. E é curioso, porque a gente tem esse crédito com a União, a gente paga juros de dívidas junto à União, e a União ela tem valores que são devidos à nossa gente e mantém-se inerte, enquanto falta uma série de serviços básicos prestados à população, normalmente pela falta do próprio recurso, que é um direito de todos os municípios e do Estado. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou favoravelmente aos estados e deu um prazo de 12 meses para que o Congresso Nacional regulamentasse uma norma para fixar os valores, a correção e a forma de pagamento desses recursos. Só que nós já temos aí alguns meses, já que a norma é de novembro, e transcorreu esses meses e o Congresso nada fez. Existe uma comissão para tratar do assunto, porém, a gente não vê avançar na velocidade que a gente espera, pois, se não vence o prazo, o Tribunal de Contas da União será responsável pelos cálculos findados 12 meses, e a gente tem medo de que o Tribunal de Contas da União, até por estar relacionado à União, venha a editar uma norma muito favorável, ou permissiva ao Estado Federal, vamos dizer assim, e passa a considerar, por exemplo, a dívida daqui para frente e não para trás. Então, eu convoco os demais colegas a ombrearem com a gente essa luta, pressionando os deputados que vocês têm ligação para que acelerem os trabalhos junto a essa comissão no Congresso Nacional. Também estive reunido com a assessoria jurídica do deputado Fábio Avelar para tomar ciência do substitutivo número 1, que altera a lei da criação dos fundos, o qual a gente denunciou aqui na tribuna na semana passada. Presidente, o deputado nos tranquilizou a respeito dos imóveis de Nova Serrana, tendo em vista que tanto a base quanto a oposição fizeram retirar esse projeto do caráter de urgência, ou seja, votado às pressas, e também o deputado me entregou a relação, aliás, o substitutivo, as páginas iniciais e a relação dos imóveis de Nova Serrana. Porque a Assembleia me deu uma resposta ontem, dizendo assim: prezado William, e atenção ao seu pedido, informamos que o substitutivo 1 ainda não foi publicado. Assim, o referido documento, aliás, assim que o referido documento for publicado no Diário Legislativo, enviaremos para você. Mas o deputado, gentilmente nos ofereceu o relatório e aqui deixou gravado aqui quais seriam os imóveis de Nova Serrana. E nos tranquilizando de que os imóveis fazem parte, presidente, de um anexo que não está alienável, vamos dizer assim, ou à venda, mas que faz parte de um fundo. E nós, mesmo assim, ainda temos certo grau de desconfiança. Então, nós iremos retornar a Belo Horizonte amanhã, pois 2 imóveis que estavam na primeira lista não mais estão na segunda. Esperamos que o Estado tenha sido
gentil com o povo de Nova Serrana a ponto de tirar esses 2 imóveis. Agora, os outros imóveis que fazem parte do fundo, né, os 12 imóveis que com certeza a população de Nova Serrana tem curiosidade, presidente, só para vocês verem que o assunto era sério. Major Agenor Lopes Cansado, Escola Antônio Martins, Escola Padre Lauro, Escola Maria Zeli Diniz Fonseca, o Fórum da Comarca de Nova Serrana, a Residência Oficial do Juiz de Direito, a Agência dos Correios e a Escola do Distrito de Boa Vista de Minas, a Escola do Povoado de Ripas e um terreno que todos conhecem, quase em frente à antiga delegacia. Então, essa pressão do povo mineiro, essa força das câmaras municipais junto às lideranças do Estado, é que vem contribuindo para que o patrimônio nosso não seja dilapidado como a gente imaginava que seria as escuras, né? Obrigado, presidente. Eu só gostaria de pedir uma gentileza do senhor para que a gente possa passar um breve vídeo ilustrando a questão do acerto de contas, para que os colegas possam aí discutir aí com a comunidade, com a sociedade nova-serranense. O vídeo já está no ponto? Pode rodar. Minas deve à União 87 bilhões de reais, mas pode ter um crédito de 135 bilhões. Vamos acertar essa conta? Em 1996, a Lei Candir suspendeu a cobrança de ICMS sobre exportações dos estados para tornar os produtos brasileiros mais competitivos no mercado internacional. Mas com essa medida, Minas e os municípios perderam receitas importantes para investimentos em saúde, educação, segurança pública, moradia, saneamento básico, infraestrutura. A Lei Candir também estabeleceu que a União deveria compensar os impactos dessas perdas, mas os repasses realizados não chegam nem perto do que Minas deixou de receber. Ao longo de quase 2 décadas, as perdas acumuladas somam 135 bilhões de reais. Desse total, em torno de 101 bilhões deveriam ter ido para os cofres do Estado. Isso é mais do que o orçamento estadual para todo o ano, quantia suficiente para fechar as contas com a União e garantir novos investimentos. O restante do dinheiro, aproximadamente 33 bilhões de reais, caberia aos municípios mineiros. Já pensou como seria importante reaver esse dinheiro que é nosso? Justo, não? O Supremo Tribunal Federal também acha justo. Em novembro de 2016, o STF entendeu que os estados e municípios saíram perdendo com a Lei Candir e estipulou o prazo de 1 ano para o Congresso definir como será a compensação dessas perdas. A Assembleia vai cobrar essa conta e seu apoio é muito importante. Compartilhe, discuta em sua cidade, faça parte dessa mobilização. Saiba mais em aebmg.gov.br/acerto de contas. Uma coisa que eu creio, o vereador William e os demais, é que a ausência de um número significativo de representatividade dos municípios é que deixa a gente preocupado. E 3 razões eu creio que pode ter cooperado para uma ausência, vamos dizer assim, até agressiva. Porque, pelo que eu pude observar, nas informações que eu tive nos vídeos que eu assisti, provavelmente não tinha, quase que 50 municípios, se tiver, foi muito. Então, sim, a questão da informação, que eu imagino que pode ter sido, a comunicação, ela pode ter sido não tão boa devido ao resultado, e a falta de informação e o desinteresse numa coisa tão nobre do direito dos municípios. Então a gente fica preocupado com esse momento, que é importante os municípios terem esse direito restituído, e é aquele negócio, eu até penso o seguinte: de que forma que esse dinheiro vai vir? Ele vai passar pelo Estado? Se passar pelo Estado, o governo, nessa situação que ele está, para ele segurar esse dinheiro e fazer do jeito que ele quiser. Então, eu creio que tem que ser estudado de uma forma muito consistente, para que haja uma segurança até para os municípios, que a gente luta
por um direito, e de repente esse direito ele para lá no Estado, né? Então eu penso que, até quero pedir aqui à Secretaria que faça um ofício endereçado ao presidente da Comissão Especial, né, na Assembleia Federal, e que haja informações, até mesmo dos valores relacionados à Nova Serrana, os valores precisos, tanto que Nova Serrana tem para receber, quanto Nova Serrana tem para pagar, pelo menos para a gente ficar consciente aqui do que nós estamos pagando, do que nós estamos recebendo e de que forma que isso vai chegar. Eu quero deixar registrado aqui a importância da gente estar também fazendo uma moção de incentivo aos deputados federais e até mesmo os estaduais, por eles estarem trabalhando e pleiteando esse direito dos municípios, porque se não for eles, nós vamos ficar aqui a ver navio. Então eu creio que seria importante a gente estar atento a essas questões. Presidente, só para constar em ata, né, complementando o pedido do senhor, o pessoal que faz a redação da ata, o ofício deve ser encaminhado a Tadeu Leite, que é o presidente da Comissão do Acerto de Contas. Não lembro, o Tadeuzinho, não sei qual partido, não, do do Estado, né? Do Estado. Isso. Em nível nacional, o federal é o Leonardo Quintão. Leonardo Quintão é o membro mineiro dessa comissão, né, do Acerto de Contas. E em relação ao primeiro questionamento do senhor, o deputado Lafayette de Andrada, do PSD, né, que nós temos aí representantes da bancada, aqui na... Chiquinho Mal Juliano. Chiquinho mais o Juliano, ele apresentou um projeto de lei, na mesma reunião, foi entregue aos vereadores e prefeitos presentes, projeto de lei 4318 de 2017, com a data de 22 de maio, no qual ele dispõe sobre os recursos oriundos do encontro de contas entre o Estado de Minas e a União, para fixar que 25% de tudo que o Estado de Minas conseguir será distribuído para os municípios. Então, esse é um avanço também, no sentido de forçar a quota parte dos municípios dentro desse montante do Estado. Com certeza. E é até bom que todos os vereadores quiserem estar assinando, né, essa moção, tanto esse ofício. A palavra continua aberta aos vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Terezinha. Boa noite a todos os vereadores, ao público aqui presente e a todos que nos acompanham através da internet. Hoje eu venho falar sobre a importância do bombeiro em nossa cidade. E eu gostaria muito que o Léo colocasse as fotos de acordo com a minha fala. Porque em conversa com o comandante Thales Gustavo de Oliveira e o sargento Acácio, foram apresentadas tais necessidades de melhorias no 3º pelotão de Nova Serrana. Eles estão precisando de uma torre de altura para treinamento e instrução de tropa, além de poder ser utilizada também para outros fins, como a instrução de projetos sociais. Quadra coberta para ampliação e melhor execução do projeto social do Bombeiro Mirim, pois o atual espaço é muito limitado. O espaço coberto será utilizado também para instrução de tropa. Reforma da garagem de prontidão, que é o local onde ficam as viaturas. Necessário, pois, a atual estrutura já não comporta a frota de veículos. Para tais intervenções, o pelotão possui espaço suficiente, não sendo mais necessário conseguir terreno. Então, conto com o apoio de todos os vereadores e espero que essa indicação seja o mais rápido possível realizada, porque sabemos da importância que é o bombeiro em nossa cidade. Desde já, agradeço e uma boa noite a todos. Presidente. Com a palavra, o vereador Osmar Santos. Cumprimento o presidente, cumprimento a mesa diretora, cumprimento os vereadores, o público presente, pessoal que nos assiste pela internet. Presidente, hoje eu gostaria de comentar e também pedir que faça um ofício ao Executivo, pedindo que manda para mim
cópia do pregão 06/2017, que é para consertar os veículos da Prefeitura de Nova Serrana. Porque, segundo informações que eu estou tendo aí, quem venceu essa licitação foi uma empresa lá de Divinópolis, a Minas Fit. Né? E os veículos de Nova Serrana hoje, se estragar aqui, dizem, por isso que eu estou querendo a documentação, que a Prefeitura está tendo que pagar um guincho, colocar o veículo em cima e levar lá em Divinópolis para arrumar. Né? Se isso estiver acontecendo, eu acho um absurdo dos maiores do mundo. Porque, segundo a informação que eu tenho, uma empresa de Nova Serrana, com toda a documentação legalizada, essa empresa de Divinópolis deu um desconto de 10%, além do preço apresentado, deu um desconto de mais 10%. A empresa aqui de Nova Serrana deu um desconto de 30%. E, mesmo assim, a empresa de Nova Serrana não pôde ficar com a licitação. Agora, o porquê eu não sei. Né, que, segundo a empresa de Nova Serrana, estava com a documentação toda legalizada. E eu acredito que sim, porque ela vem prestando serviço em Nova Serrana há vários anos para a Prefeitura. Então, eu gostaria que me enviasse essa documentação para mim ver o porquê que foi feito dessa forma esse pregão, dando a licitação para uma empresa de Divinópolis, sendo que nós tínhamos uma legalizada aqui em Nova Serrana e com 30% mais barato. Né, e foi enviado para Divinópolis, venceu esse pregão uma empresa de Divinópolis. Então, eu gostaria de pedir essa documentação, pedir, presidente, que eles enviem de verdade. Porque nós pedimos a documentação aqui, a nossa comissão, hoje está com 21 dias, a respeito da licitação do picolé e da empresa que organizou a mountain bike e a motocross aqui em Nova Serrana. E até hoje não foi enviada essa documentação, com 21 dias. Então, assim, a gente tem que dar uma resposta à sociedade e à imprensa de Nova Serrana, porque o pessoal de Nova Serrana, eu acredito que merece o mínimo de respeito e de esclarecimento. Então, nós precisamos dessa documentação que seja enviada. Porque, caso ela não venha a ser enviada, a gente vai ter que tomar outras providências, via judicial, Ministério Público, porque o papel do vereador é fiscalizar. E, para nós fiscalizar, precisamos de documentos. Então, se não tem nada a temer, se está tudo dentro da legalidade, por que não manda os documentos? Aí depois fala que o vereador está falando o que não deve. Né? Porque se não manda o documento, é porque tem coisa errada. Né? Que se não tivesse nada errado, mandar. Está aqui a documentação. Então, se não manda, coisa errada tem. Né? Então, se a documentação não chegar, essa que nós já pedimos, a nossa comissão, e essa que eu estou pedindo hoje, a gente vai pedir via judicial. Porque eu preciso desses documentos, eu tenho que dar uma resposta à sociedade. Outra coisa, presidente, a respeito da nossa secretária de Educação, de Saúde, uma pessoa que eu admiro, né? A Gláucia. Hoje, a UPA estava lotada, eu recebi um vídeo e um áudio do nosso amigo e vereador Adair, ontem, 6 horas da tarde, né? Depois das 6 horas da tarde, a UPA lotada, e ela falou que esse pessoal que estava na UPA, pessoas que faltaram de serviço, estavam lá atrás de atestado. Eu acho isso uma falta de respeito com o povo de Nova Serrana. Essa secretária, eu admiro ela e gosto muito dela, mas ela não tem o mínimo de respeito com o pessoal de Nova Serrana. Ela não mora aqui, das 5 horas, 6 horas, ela vai embora para Divinópolis. Isso é coisa de uma secretária estar falando? A pessoa parou o serviço 5 horas, correu para a UPA, está lá 6 horas, 6 e tanto, a UPA lotada. A gente sabemos que ela quer transferir uma responsabilidade que é dela para o povo de Nova Serrana. Quem tem que buscar recurso e melhoria na saúde é ela, isso é obrigação dela. Agora, não ela querer transmitir uma responsabilidade dela para o povo. Falar, o povo está atrás de atestado? Eu acho uma falta de respeito das maiores do mundo. Né, ela falar uma coisa dessa para o pessoal de Nova Serrana. Né? Se o pessoal tivesse que estar buscando atestado, eles teriam ido 9, 10 horas da manhã, para não perder o dia. Agora, ir depois das 5 horas da tarde, né? Então, ela que me desculpa, mas eu achei uma falta de respeito da parte da nossa secretária. Muito obrigado, presidente. Será feito os ofícios. Eu só quero fazer uma observação aqui, vereador, em relação aí a secretária ir embora às 5 horas, eu não posso comungar dessa ideia com você, não estou aqui nem protegendo ninguém, não, mas um dia desse aí era 10 horas, eu presenciei, ela estava lá na UPA ainda, trabalhando. Então, sim, eu imagino que as informações que são erradas, a gente tem que passar mesmo, e isso aí tem que passar e cobrar, mas aquilo que é certo, a gente também tem que falar, né? Então, eu só queria fazer essa observação, que, de repente, a minha consciência ia me deixar complicada aqui pelo fato de eu ter presenciado uma coisa que eu estou ouvindo ao contrário. Então, pode haver algum desencontro de informação aí. Só
10 segundinhos, presidente, Sim. respeito à fala do presidente, né? Só que outro dia, quando eu falei isso, é porque outro dia eu tive na prefeitura precisando falar com ela, quase 6 horas da tarde. Os funcionários da prefeitura, não vou citar nomes, disse para mim que ela não gosta que liga para ela depois das 6, depois que ela vai embora. Então, por isso que eu supus que ela vai embora todo dia às 6 horas. Né? Mas o senhor está dizendo que ela fica até 10, não sei se é todos os dias, mas se fica, né, tá certo. A palavra está aberta aí aos vereadores. Presidente. Com a palavra, o vereador Adair. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores, público presente, também os internautas que nos acompanham. Presidente, hoje eu quero falar da minha indicação, que fala da adaptação de acessibilidade de alguns veículos do transporte coletivo. Nós temos aí voltado a atenção para essa questão, porque a acessibilidade é importante. Eu não vou dar continuidade na argumentação da indicação, mas gostaria de que o Executivo analisasse com carinho, porque é para o bem dos nossos cidadãos. Só que não está adiantando fazer indicação nessa casa, não. Hoje, eu tive uma reclamação de uma pessoa que na comunidade de Novaes, eu pedi lá, eu vou até fazer um vídeo lá das condições que está a comunidade, agora eu vou ter que colocar para a população, porque não adianta a gente mandar lá porque não dá atenção de nada. Infelizmente, nesse caso mesmo, eu pedi aparelho celular. Acredito os senhores que a comunidade de Novaes e Henriques, a distância que é, para a pessoa saber se tem uma enfermeira, que dia que vai ter uma coisa e tal, ela tem que ir lá pessoalmente, não tem telefone. Não tem telefone, só que eu fiz a indicação, o ofício, pedindo desde o mês de fevereiro, janeiro a fevereiro, mais ou menos, eu não lembro a data. E conversei com o secretário, conversei com o prefeito, e não, nós vamos colocar o tal aparelho lá, coloca também uma grade para proteger o funcionário que está ali, né, correndo risco, então que eu possa atender se a pessoa é desconhecida através daquela grade, e também para proteger os equipamentos, para dar mais segurança, nós vamos colocar, mas até hoje nada. Tem um asfalto lá em cima que liga acima da igreja, comunidade de cima, que se vocês forem lá, vocês falam, não, isso não existe em Nova Serrana, não. Eu vou filmar lá e vou colocar, porque eu cansei já 90 dias pedindo isso, e vou lá na comunidade onde é a família da minha esposa, indiferentemente disso, eu tenho que visitar as comunidades, e o pessoal fala para a gente, eu tenho que enfiar a cara, né, não sabe aonde de vergonha. Então, assim, tem 5 meses? Tem. A gente está observando, está esperando, tendo paciência, mas não está movendo o que é preciso. Hoje, a hora que essa pessoa estava lá tentando fazer uma ligação no morro, a pessoa do PSF, diz que professores também da escola subindo no morro para tentar pegar sinal para ligar. Às vezes para ligar para a Secretaria de Educação, comunidade de Novaes. Nós tivemos no Buritis fazendo uma visita sobre asfalto lá ruim, junto com o prefeito, junto com os secretários, já tem quase 90 dias. Tá? Isso eu fui com o prefeito para não colocar a minha cara. Até hoje não foi colocado nada lá. Eu consegui 2 tambores para fazer as lixeiras. Os tambores estão lá no pátio até hoje. As lixeiras não chegaram lá. Eu consegui, que a prefeitura não tinha os tambores. Faço isso de coração. Eu gosto de ajudar, como coloquei as placas de rua em parceria com os empresários. Mas não está tendo atitude quando se trata da gente ir até a população e buscar essas questões. Queria também, senhor presidente, já de imediato, uma pergunta que nós estamos sendo questionado na rede social aí, sobre o aluguel de uma van, que é uma UTI móvel, tá? Que é um valor de R$500 mil, mais de R$500 mil em 4 anos esse aluguel. E o pessoal da rede social, como todos nós cidadãos, eles estão avaliando o preço do carro. Quanto que custa essa UTI móvel equipada? R$156 mil. Por que alugar uma UTI por mais de R$500 mil em 4 anos, que não vai ser do município? Enquanto esse dinheiro dava para comprar 3 UTIs móveis equipadas e que pudesse estar trabalhando aqui. A demanda dessa UTI nem tão grande porque ela é para casos mais graves. Então, ela vai sair um final de semana ou outro, né? Então, assim, eu quero que nesse ofício também enviado ao Executivo, peço que envie pela mesa diretora, que me responda o porquê que é mais importante, mais viável o aluguel dessa van, ao invés de adquirir 3 para o município. Nem que adquirisse gradativamente, 1 ou 2 ou 3, ou que adquirisse uma e investisse o dinheiro na saúde em outros locais que estão sendo precisos aí, como a população está reclamando. Então, é essa minha fala nessa noite. Eu agradeço e peço ao Executivo que não me avalie como A nem como B, não, mas avalie a questão do que eu estou cobrando para a população, porque se não avaliar, eu vou falar mesmo, eu vou mostrar. Muito obrigado. Palavra, presidente. Palavra o vereador Gilmar, da farmácia.
boa noite ao público presente, boa noite aos novos vereadores, nova vereadora. Hoje eu quero falar da minha indicação, uma indicação sobre a construção de uma policlínica no bairro Planalto. Nova Serrana cresceu muito e necessita de outra policlínica para desabafar a policlínica atual. Com a construção de uma policlínica no bairro Planalto, beneficiará os moradores do bairro e também dos bairros vizinhos, como Santa Regina, Conceição Elias, Frei Ambrósio, toda a região ali, inclusive o distrito de Boa Vista. Porque é o seguinte, hoje, Nova Serrana, quando você chega na policlínica atual, está sobrecarregada. E construindo uma nova policlínica do lado de cima da cidade, como se diz, do outro lado da BR, vai desafogar a policlínica atual. Essa é a minha fala, e quero também aqui, prosseguindo a palavra do nobre amigo Odair ali, teve um cidadão esse tempo que me reclamou que a esposa dele estava com pré-campus no hospital e ele precisava de uma UTI móvel. E não tinha UTI para mandar ela para fora. E ele até chegou lá e falou assim, vocês, todos os vereadores, um cambada de vagabundo, desculpa a palavra, do jeito que fala. Ele falou desse jeito comigo. Eu sei, porque todo mundo que está na hora do aperto, na hora da necessidade, eles querem rapidez no atendimento, quer praticidade, quer que a coisa seja resolvida rápido, né? E no caso de uma UTI móvel, eu acho pouco para Nova Serrana hoje, porque na hora talvez sai uma pessoa com a UTI, depois ela precisa de outra UTI, não tem. E isso provavelmente é o que aconteceu com o cidadão. E eu acho que também que deveríamos sim adquirir outra UTI móvel para Nova Serrana. O nosso secretário de articulação política, o Anderson Timóteo, está aqui hoje presente, né, sempre presente. Eu creio que ele vai passar isso para o prefeito e vai nos dar uma resposta, né, Anderson? Então, essa é a minha palavra. Uma boa noite a todos. Presidente. Com a palavra, o vereador Jadir Chanel. Boa noite a todos os nobres colegas, na pessoa do nosso presidente, público presente e os internautas que nos acompanham. A minha indicação nesta noite é sobre a Avenida José Batista Filho, né, que dá seguimento ao batalhão, onde a rua Joel Alves de Brito e rua Antônio Leite de Brito, ela dá acesso à escola municipal Diretora Maria do Carmo Fonseca e também ao Romeu Duarte. Então o fluxo ali, no horário de pico, ele é bem movimentado, de forma que, por não ter uma sinalização, já teve vários acidentes. Então a minha indicação é que se estude a possibilidade de fazer uma rotatória que liga a essas ruas, né, na avenida que liga essas ruas. E também a pintura, a sinalização adequada para aquele local. Obrigado, boa noite a todos. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Valdir das Festas Juninas. Uma boa noite, senhor presidente, os nobres pares, o público aqui presente, os internautas também que nos acompanham. Eu quero comentar aqui sobre um ofício que eu encaminhei hoje para o senhor secretário de Obras, Ed Wills, sobre a questão daquele loteamento lá do bairro industrial, que vem sendo assim, palco de criminalidade. Foi encontrado recentemente um corpo de um jovem lá já em estado de decomposição. Então a gente tem aí, né, essa lei do lote limpo. Então eu gostaria que mandasse uma notificação lá para o dono daquele loteamento, para que fosse limpo o loteamento, porque as pessoas que moram no bairro Santo Antônio, Santa Sara, Santa Maria, estão amedrontados com as situações que vêm acontecendo. Estive visitando o bairro lá, moradores me contando que já teve amigos que foram estrupadas lá, nesse caso, mulher que já foi estrupada lá naquela região, né? Ali também vem sendo palco de prostituição. Então a gente tem uma extrema necessidade
de que faça uma limpeza, então, daquele loteamento. Então, já encaminhei esse ofício para o senhor secretário, né? Então, gostaria que fosse cumprido, né, esse pedido meu lá, porque os moradores estão amedrontados. E a gente tem em vista que, quando se fala no bairro Santo Antônio, as pessoas têm um certo preconceito contra o bairro, o nome do bairro. Então, eu entrei aqui nessa casa, principalmente para defender também, não somente, mas principalmente a periferia, onde as pessoas não têm os benefícios que deveriam ter também, porque os votos deles valem a mesma coisa dos moradores que moram no centro, né? Então, por isso, hoje eu essa reivindicação aqui para casa. Também encaminhei um ofício para o senhor Guilherme Bueno sobre umas melhorias que precisam ser feitas lá no poliesportivo Wilson das Graças, do bairro Planalto. Os atletas que usam ali o poliesportivo não estão tendo água, né, para beber, porque não tem um bebedouro instalado. As descargas dos banheiros também não estão funcionando. E torneiras também que estão estragadas. Então, a gente tem uma certa necessidade, até liguei para ele me atendeu muito bem. E a minha indicação que trago hoje, como já falei do bairro Santo Antônio, é que estude a possibilidade de estar fazendo a pavimentação ali da Avenida Renato Pinto do Amaral e iluminação do bairro Santo Antônio ao Santa Sara. E também a Avenida São Paulo, que liga o bairro Planalto ao bairro Santa Sara, que é onde as pessoas têm que passar, né, próximo a esse matagal, deixando... A rua está cheia de buraco. Então, automaticamente, ou de carro, ou de moto, ou a pé, já tem que passar devagar. E ainda as pessoas, numa situação dessa complicada que está sendo lá nesse local. Então, é isso que eu gostaria de estar trazendo para a pauta da reunião de hoje. Muito obrigado, boa noite a todos. É só um detalhe aqui, nobre vereador, em relação ao ofício, porque o vereador citou o bairro industrial e depois citou do outro lado. O ofício seria só para o pessoal da secretaria depois não ter dificuldade de oficializar da forma correta. É para o bairro industrial, do lado de cá, que pega praticamente aqui o Santana, né, com o São José, ou do outro lado somente? Do outro lado. Do outro lado. Então, isso. Entre Santo Antônio, Santa Sara e... Fica ali próximo ao bairro Itapuã, né? Fica ali depois do Itapuã, ali, aquela região ali. Tudo bem. Então, talvez eu entendi errado em relação ao industrial, que é o Santana ali, aquele bairro também que existe esse tipo de realidade. Muito obrigado. Presidente. Com a palavra, o vereador Juliano e depois o Vantuír Paraguai. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. Dair, vereadora Dair, sobre a ambulância, porque eu estava lá no dia que foi falado sobre a ambulância, essa ambulância é 14 mil por mês, mas ela já vem com corpo clínico, ela é de bom despacho, ela já vem com corpo clínico e com motorista, tudo por conta deles. Então, não te retira nada, não tem que pagar nem motorista, nem médico, nem os 2 enfermeiros que tem que acompanhar, entendeu? Então, ela é o conjunto, por isso que ela é expresso, é o legal dela. Presidente, pela ordem. Com a palavra, o Vantuír Paraguai, depois o vereador Valdir Mecânico. Senhor presidente, senhores vereadores, o público presente, meu amigo Cabral aqui presente também, boa noite a todos, secretário de Articulação Política. Eu queria parabenizar o meu amigo Valdir das Festas Juninas por falar do bairro industrial e rezar que até em 2025 resolva aquele problema, porque eu tenho imóveis ali na última rua que começa o matagal que ele citou aqui, em Deus de 2011. Já fiz pedido e nada. O dono de lá chama Nivaldo, deve ter no mínimo uns 1000 lotes ali, não vende, 100 mil reais cada lote ali. Eu comprei 5 lotes dele ali, foi o último que comprou, o lote dele ali, depois ele não quis vender mais. Eu comprei, na época, em 2009, 35 mil cada lote. 2 anos depois, eu queria 100. Eu queria comprar mais lote, eu queria 100 mil. Então, aquilo ali é muito difícil. Só
se o prefeito, com essa lei, que já vem, Deus da minha época, de 2004, de lote, R$500 a multa, e for tomando os lotes dele ou desapropriar ele. É o único jeito de resolver aquele problema ali. Porque a cidade cresce para lá, cresce para cá, e ele vai deixando ali para valorizar. Então, em 2025, ele vai valer uns 200 mil e tal, aí pode ser que ele venda, ou que ele, sei lá o que ele faz ali, porque é difícil. Eu vou torcer para que aconteça o que ele pediu, porque eu também já pedi. E falar da minha indicação também, é uma indicação, a presente indicação aponta ao Executivo a necessidade de se implantar uma quadra esportiva no bairro São José, beneficiando também os bairros adjacentes, assim podendo ser desenvolvidas várias atividades educativas. Com isso, podendo então incentivar crianças e adolescentes a praticarem esportes, também evitando que as mesmas possam vir a praticar atos ilícitos. O bairro é muito vulnerável, contém muitos lotes vagos, fica muito próximo da margem da BR e não contém lazer algum para os moradores que sentem esquecidos pelos legislativos. E lá também vai essa quadra esportiva, não é dentro da escola, porque o Chiquinho já fez uma indicação na escola, mas ela não suportará o bairro Zé Bentinho, o bairro São Lucas, Santana, pode vir o pessoal do bairro Santa Sara jogar bola lá, e é uma área de lazer. Nova Serrana não tem lazer, lá tem muitos lotes, deve ter lote da prefeitura que dá para fazer. Então, minha indicação é essa. Eu sei que é difícil, tem 150 indicações, mas todo mundo faz, eu também tenho que fazer. Eu não ia fazer, já falei que não ia fazer, mas eu não ficar na mídia também, o que adianta? Eu só ficar lá e aí não está fazendo nada? Então tem que fazer alguma coisa. Muito obrigado a todos. É isso mesmo, vereador. Com a palavra, o vereador Valdir das Festas Juninas. Valdir Mecânico, desculpa. Anotei certo. É tudo xará, presidente. Cumprimentar o presidente, a mesa, os demais edias, o público aqui presente, o meu colega também, o Cabral, que está aí nos assistindo. Seja bem-vindo, Cabral. Aos internautas, né, que nos assistem também. E falar um pouco aqui também, presidente, pela minha indicação dessa noite, que é a possibilidade de promover manilhamento e pavimentação asfáltica na rua Silvio Correia de Lacerda, travessa com a rua Holanda Batista de Freitas, no bairro Francisco Lucas. A presente indicação exprime manilhamento e pavimentação asfáltica no referido local, para amenizar os problemas causados pela ação do tempo. Entendo que em dias chuvosos agride também o muro externo do presídio, trazendo assim grande risco de vier a desabar. Essa rua aí, presidente, é a rua que composta ali as mediações do presídio ali. É a rua a qual passa anos e décadas ali, as pessoas não tiveram a preocupação, e entendo que em dias chuvosos ali causa bastante transtorno, algumas fábricas ali é inundado, e o principal ali que é o muro do presídio. Eu estou vendo uma hora ali que chegar ao ponto daquele muro desabar. Aí eu te faço a pergunta, vai acontecer duas coisas, ou os presos vão embora, ou senão morre tudo afogado. Então, precisa bastante mesmo resolver esse problema ali, para que nós possamos resolver essa precaução. E também deixar aqui um pronunciamento também, né, como o nobre colega ali, Adair da Impacto falou, né, a respeito das ambulâncias, foi uma preocupação minha também, Adair, a respeito dessa ambulância, né, como eu também vi esse questionamento, porque ela custa para o município R$12 mil mensal. Esse foi um convênio firmado, né, uma parceria que todo o Brasil está fazendo, que é terceirizar o serviço. Só para você ter em mente, uma transferência de um paciente, né, que seja para outra cidade, ela custa em média de R$6 a R$8 mil cada paciente transferido. E o mês passado foram feitas 14 viagens que foram feitas nessa UTI, né? Então, você calcula mais ou menos ali, vão considerar que se fosse R$8 mil uma transferência dela. Então, essas 14 viagens seria aproximadamente R$112 mil. E uma ambulância nesse porte,
ela custa também, em média, equipada desse porte, aí, R$400 mil. Foi uma preocupação que eu tive também, Odai, de procurar nesse sentido aí. Então, tendo em vista que somente nós economizamos, aproximadamente o mês passado, R$100 mil, né? Então, e tendo em vista que essa precaução, e foi onde que eu também vi essa questão lá, R$12 mil. Eu falei, não, mas é muito caro, dava para comprar as ambulâncias. Só que eu não tinha o teor e o conhecimento, Adair, que ela vem, né, com o médico e 2 enfermeiros. E além disso também, né, com o motorista ali. Então, está aí essa demanda desse curso, esclarecendo para você também essa questão, porque se fosse cada transferência, seria em média de R$8 mil, entendeu? Cada transferência dessa. Então, para você ter uma ideia, que foi feito 14 transferências no mês passado. Então, nesse ponto de vista, realmente, economia para o município terceirizar esse serviço. Então, só deixando aqui claro que eu tive essa preocupação e também essa preocupação em correr atrás e tirar essas dúvidas, né? Então, estou te passando aqui, mas de antemão, né, eu te parabenizo também por essa questão levantada, só te adiantando também, porque eu fui até mesmo com o executivo, pessoalmente, ele me passou essas questões, mas de toda forma também eu vou te passar, você pode ter certeza dessa relação, onde que é um custo-benefício para o município terceirizar esse serviço em questões desse valor, que é dessas transferências, que é o equivalente entre R$6 a R$8 mil. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Chiquinho do Planalto. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, o público presente, que assiste através da internet. Uma boa noite especial. O Valdir da Fé Junina, o Vantuí, falou lá do bairro industrial, lá do Nivaldo Santigo, né? Ano passado, nós tivemos lá 2 máquinas para limpar aquelas lojas, tinha começado a limpar perto do terreno lá do Vantuil, já tinha limpado um lote. O Nivaldo, chegou um funcionário dele, mandou parar as máquinas, e não deixou. Então, ele é muito abusado, né? Tem que ter tanto de imóvel, quantos anos tem aquilo ali, ele nunca limpou. Né? E não está nem aí com a cidade, só está ganhando dinheiro. Lote, é um absurdo o valor que tem o lote dele, e ele não está nem aí. Tem que notificar ele, peitar ele mesmo, que ele está achando que ele é o dono da cidade. E realmente ali é muito perigoso. Até de carro você passando ali é perigoso, né? Então tem que notificar ele. E ontem eu fui, Osmar falando na UPA, e ontem eu fui chamado lá na UPA. É um caso sério a UPA. Nós sabemos que eu presenciei lá, eu fui lá ontem, fiz questão de ver quantos médicos tinha. Tinha 4 médicos atendendo. Tinha uma pediatra e mais 3 médicos, né? E não sei o que está acontecendo lá dentro, porque médico tem, né? E teve médico que reclamou, e eu contei lá ontem, 80 pessoas na fila para ser atendido ontem, e fora os que tinha lá dentro. Tinha gente lá de 11h30 até 8 horas da noite, tinha gente para ser atendido. Alguma coisa está errada, né? Reclamação, a gente sabe que tem reclamação mesmo, a população, né, precisa de ser atendido. O que está acontecendo é que na sexta-feira, no sábado, não tem PSF aberto. No domingo não tem. Quando é segunda-feira, a UPA enche. O que está acontecendo? Tem que colocar médico nos postão, fazer igual está fazendo no Planalto. No Planalto está funcionando muito bem. Até agora não tive reclamação. Parabéns, né? Que lá no Planalto está funcionando muito bem. Reclamação não tive. Que lá está atendendo até às 10 horas. Você vê que o pessoal do Planalto e da região ali, até do Moreira, está sendo atendido lá no Planalto. Eu presenciei paciente lá do Moreira, foi atendido no Planalto. Se colocar no Romeu Duarte e no São Geraldo, vai desafogar a UPA. E um médico ontem reclamou para mim. Ontem tinha tanta gente que ontem ele não tinha nem lugar de atender, que atendeu na sala de curativo. Tão cheio que estava ontem. E tinha até 8 horas da noite, tinha médico que não tinha feito o horário de almoço. Então, alguma coisa está errada, que médico tem. Né? E outra coisa que os médicos relatou para mim ontem é a reclamação que não, agora, com a vinda do SAMU, não está podendo colocar os carros lá dentro, está colocando lá de fora. Eles não têm um local de colocar o carro deles. Então está muito perigoso. Né? E outra coisa que eles reclamaram, até falar, aproveitar que o Anderson está aqui, isso aí é uma coisa, acho que mais fácil de resolver, é um guarda municipal, tem que ter um guarda lá na entrada da UPA, né? Para dar mais segurança, justa para os pacientes e para os médicos. Então, alguma coisa está errada ali. Porque se tem médico,
Por que não está sendo atendido? Porque ontem eu fiquei 1 hora lá, 1 hora não foi chamado ninguém. E lá dentro está lotado. Então, alguma coisa tem que resolver. Porque todo mundo sabe que é urgência e emergência. Né? E a pessoa, depois que está doente, vai aonde? Na UPA. Não tem outro lugar, não tem dinheiro para pagar uma consulta. Então, alguma coisa tem que rever. Né? Mas, muito obrigado, boa noite. Presidente. Deixa só o Ricardo, que ainda não fez uso da palavra, depois eu vou passar para o Gilmar e depois você. Presidente, vereador Dalino, o que eu proponho aqui é que seja formada uma comissão de saúde, já tem a comissão de saúde, que revê o que está acontecendo até para poder passar para o prefeito. Às vezes o prefeito Eusébio não está nem sabendo o que está acontecendo lá dentro da UPA. Então eu proponho que a comissão de saúde vá até lá, né, e fiscalize e repasse para o prefeito o que é que está acontecendo, que às vezes o prefeito fica sendo xingado sem saber o que está acontecendo lá. E eu até proponho também, de eu fazer parte também, né, de eu acompanhar a comissão de saúde. Certinho? Então, é isso aí. Eu entrei, a minha indicação essa semana, uma indicação muito simples, uma indicação de grande valia, que é para, lá no Capão tem a necessidade de ser colocado um ronda noturno, para vigiar a creche lá do Capão. Né? Tem alguns vandalismos e alguns moradores lá me procurou essa semana que seja colocado lá uma ronda noturna no Capão. São minhas falas, muito obrigado, presidente. Gilmar da Farmácia, em seguida o Adair da Impacto. Boa noite. Concluindo a palavra do nosso amigo ali, Valdir das Festas Juninas, inclusive eu já pedi o nosso amigo o secretário de Obras, Sored, para limpar lá perto da casa do nosso amigo vereador Vantuir do Paraguai, para tirar os entulhos que está lá, que tem até cobra juntando lá e escorpião, que os moradores me relataram lá. E na palavra do nosso amigo Valdir Mecânico, a ambulância, ela não vem com médico e enfermeira acompanhado, não. Ela vem com motorista. Os médicos que precisam saem da UPA para acompanhar os pacientes e os enfermeiros. Muitas vezes você chega lá na UPA, está lotado de gente, porque não tem, os médicos, são 3 médicos, clínico geral e uma pediatra. Um sai para acompanhar a ambulância, um paciente, fica 2, e é a pediatra. Quando a pediatra sai para acompanhar uma criança, fica sem pediatra. Os clínicos geral têm de atender as crianças. Então, eu acho que tem de fazer uma coordenação. E na palavra do Odair ali, a Glaucio, esses dias, eu estou indo direto na UPA, eu sempre vou lá 10 horas da noite, 11 horas, sempre o pessoal me vê lá. Esse dia a Glaucia estava lá, 10 horas da noite mesmo, eu até tirei uma foto com ela lá, falei assim, meus parabéns, secretária, por você trabalhando até 1 hora dessa. Eu sei que está empenhando, mas eu acho que nós também temos de empenhar mais. A Comissão de Saúde tem de ir, tem de cobrar, tem de olhar o que está errado, não só na UPA, também nos PSF. Tem PSF também que não atende direito também, não. Eu tenho reclamação de PSF que as médicas não atendem direito, que os dentistas não atendem. Então, cabe a nós cobrar e mostrar à população. Porque nós fomos eleitos, foi para cobrar. Foi para mostrar para a população que nós estamos trabalhando e buscando o direito deles. Porque quem vai buscar o direito deles? Nós fomos eleitos, foi para buscar o direito do cidadão. Nós fomos direito para fiscalizar o executivo e cobrar do executivo as ações que tem de ser feitas para a população, para melhorar a população. Eu acho que a Comissão de Saúde, se vocês precisarem de em qualquer lugar, pode me chamar que eu vou junto com vocês. Essas minhas palavras, uma boa noite para todos. Palavra ao vereador Adair da Impacto. Vereador, essa fala aí foi do Osmar sobre a questão da Glaucia, mas eu fui o primeiro que recebi as reclamações, me enviaram áudios, fotos, só que eu não estava no momento no município, então eu repassei essas informações para o grupo de vereadores, tá tudo lá no grupo dos vereadores, passei para a Vanícia, secretária do prefeito, as falas das reclamações lá, passei para o prefeito no WhatsApp dele,
tá? E também passei para a Gláucia, foi onde ela me deu essa resposta que eu enviei, que o vereador Osmar pegou. A questão da ambulância é exatamente isso que eu estou pensando. Como que você vai manter um médico, 2 enfermeiras, um motorista, uma ambulância com R$12 mil por mês? Descartado, não existe. Então, um motorista, para usar os nossos médicos, e se a questão, a demanda era ambulância, nós podemos ter 3 e se uma quebrar. Eu volto a insistir que o custo da Sprinter, que nós olhamos na internet e que o pessoal está divulgando, aí, equipada com UTI móvel, é R$ 156.300. Quer dizer, entre isso aí deve variar alguma coisa, mas se pudermos comprar 2, a questão é um motorista, um carro novo ou 3, porque, né, a demanda é grande, a cidade tem mais de 100 mil habitantes. Né? Então é isso aí, eu quero o ofício, presidente, inclusive sabendo quem que é a empresa vencedora, para a gente analisar a estrutura dessa empresa, se ela tem vans de reserva, caso essa van venha quebrar, né, essa UTI, né, e avaliar, realmente quero avaliar para dar uma resposta à população, se é viável esse custo de alugar ou de adquirir, para ser um bem do município à disposição dos motoristas, porque o médico e as enfermeiras já utilizam mesmo do nosso setor, né, de medicina aí, da UPA, do hospital e etc. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Palavra ao vereador Valdir Mecânico. Eu proponho à Comissão de Saúde, então, para que nós reunimos amanhã e esclarecemos essa dúvida, então, nessa questão, viu, Gilmar? Né, como nobre colega Dair também, para que nós possamos ver realmente essa questão desse valor, a qual eu tenho dados aqui que se foi economizado R$100 mil. Então, para que nós possamos reunir amanhã juntamente com a comissão, para que nós tiramos essa dúvida, para que não fique nenhum dito pelo não dito, para que seja transparente e mostrada a verdade. E se realmente é esse valor ou não, ou se realmente o município está economizando ou não. Porque, entretanto, todas as cidades estão interagindo para essa terceirização de serviço. Mas, então, e se possível for, me coloca à disposição também da gente fazer uma reunião amanhã, juntamente com a Comissão de Saúde, para que sejam esclarecidos esses fatos. Muito obrigado, presidente. Presidente. Com a palavra ao vereador William Barcelos. Falando aqui em nome da Comissão de Saúde, né, no qual eu presido, no caso do vereador Chiquinho, né, que esteve envolvido com a questão da UPA, pela condição de vice-presidente da comissão, ele tem toda a autonomia para se apresentar na UPA como representante da comissão, né? Haja vista que nós estamos com um acúmulo de comissões, né? Nós temos aí 13 vereadores, dos quais 4, por serem integrantes da mesa, não compõem comissões. Então, a gente tem um número reduzido para tratar de diversos temas. No caso da comissão de administração, cuida da administração, do meio ambiente, né, de política urbana. No nosso caso, a gente trata de educação, saúde, direitos humanos, saneamento, que envolve toda essa questão da Copasa, e ainda carrega a segurança pública dentro dos temas que são afetos, né, e inerentes à comissão. No caso de amanhã, fica complicado para mim particularmente, porque eu vou estar em Belo Horizonte, né, resolvendo assuntos também de interesse do município, né, em algumas secretarias de Estado. Agora, os vereadores da comissão, eles têm toda a autonomia para poder também averiguar, né, essas questões que são pontuais, do ponto de vista, né, do vídeo, né, que até o colega Aldair apresentou. Eu tenho recebido alguns vídeos também, constantemente. No entanto, acho que quando a gente abusa muito da liberdade que a gente acaba perdendo também com isso. O volume de vídeos que eu recebo é tão grande, e grande parte deles não condiz com a realidade, alguns até de fatos pretéritos, que a gente começa a chegar e olhar para esse vídeo tentando imaginar se é verdade ou se não é verdade ou não é verdade. E com esse volume de comissões para analisar, hoje eu estou na comissão da fiscalização do convênio do hospital, na comissão da saúde, fizemos a audiência pública, na comissão de educação, no conselho de educação, na comissão de avaliação da FANS, enfim, uma série de atividades que a gente está desenvolvendo, presidente. Então, a proposta que a comissão tem, e espero ser acompanhado dos colegas, é que nós façamos, assim como fizemos, aquela audiência pública que teve um resultado fantástico, né, presidente? A audiência pública que nós fizemos das músicas nas escolas, transformou em projeto de Estado agora, né? Projeto que o deputado Fábio Avelar
está levando para todo o estado de Minas Gerais e com uma repercussão fantástica. Inclusive, a mídia estadual, o Jornal Estado de Minas, fez uma cobertura e eu circulei na Assembleia essa semana e tem lá circulado boas informações sobre esse projeto. Mas a minha proposta aqui, espera ter o acompanhamento da comissão, é que façamos uma audiência pública, né, com o título sugestivo, Passando a Saúde a Limpo, para que a gente possa passar ela a limpo, para a gente olhar os problemas pontuais e quem sofre o problema lá na ponta, trazer aqui, inclusive, proposta, solução, trazer especialista, trazer o Ministério Público para também sugestionar, né? Trazer profissional médico, trazer o Hospital São José, trazer o Conselho de Saúde, trazer todos os envolvidos, presidente. Então, acredito que uma audiência pública marcada com um prazo de divulgação, de apuração de uma pauta para ser tratada, e com essa proposta de passar a saúde a limpo, é bom para todo mundo, para o Executivo, para o Legislativo, para a sociedade. Então, caso seja acatada essa ideia, nós estamos aí dispostos, inclusive, a que essa comissão, ou essa audiência, seja encampada por um representante de cada comissão e até da mesa diretora. Obrigado. Senhor presidente. Claro, presidente. Presidente. Só concluir as palavras do William, eu acho que nós estamos precisando de fazer isso mesmo. Porque na ponta lá, quem sofre é os mais pobres. Porque todo mundo precisa de... Procura um exame, procura médico, nunca que a população está satisfeita. Por quê? Porque não tem um atendimento que é priorizado. É uma falta de respeito com a população. Porque é o seguinte, você pensa, nunca, eu acho que já vem de décadas, ninguém preocupa com ninguém. Entra gestor, sai gestor, e a saúde, todo mundo fala assim, a saúde não melhora. Que, ó, todo político promete educação, saúde, segurança. Mas ninguém vê nada. E quando eu voto, que eu vejo o povo falando, se o político sobe no palanque e fala assim, eu vou melhorar a saúde, educação e segurança. Mas nunca que melhora nada. Então a gente tem que começar a pensar agora, no futuro, dos nossos filhos, dos nossos netos, do futuro dos filhos dos nossos eleitores, da nossa velhice. Nós temos de preocupar, nós temos de correr atrás. Se os outros não fizeram, que nós começamos a fazer agora, vamos sim criar uma comissão de uma audiência pública para ver se melhoramos a educação, a saúde, melhoramos a segurança. Vamos sim, vamos buscar, vamos correr atrás, vamos lutar, vamos dar valor aos nossos votos e à população de Nova Serrana. Vamos mostrar para eles que nós trabalhamos, nós vamos correr atrás. E qualquer hora que vocês quiserem me chamar para mim ir na UPA, no PSF, no hospital, a gente vai. Nós estamos aqui para cobrar e para nós ver os direitos do cidadão. Muito obrigado, boa noite. A palavra ao vereador Jadir Chanel. A saúde sempre foi o mecanismo, o caminho mais dificultoso para qualquer município. E não estou a defender de forma alguma, mas apenas só trazendo sobre a visão que os nobres colegas disseram. A grande BH tem regiões lá que é do tamanho de Nova Serrana e tem apenas um PSF. Nova Serrana tem 17. Não é, o problema maior é que, no caso, é só no Planalto que tem o atendimento após as 18 horas. Então, de forma que, o que acontece muito, eu falo porque já tive lá dezenas de vezes, é que um doente vai 3, 4, 5 pessoas acompanhando ele. Então, às vezes, quando a gente passa na UPA, vê aquela multidão de gente, não é todos que estão ali esperando. Então, é 1/3 ou até menos. Mas não é desculpa porque a gente não possa buscar uma solução. Porque eu imagino que o médico teria ganhar por atendimento, pelo menos em consulta. Porque a impressão que se tem ou que se dá às pessoas é que está tendo 2 consultas ou 1 consulta por hora. Então, acho que tem que buscar conhecer mais a fundo o que está acontecendo para a gente buscar uma solução mais prática, porque dentro do que tem em Nova Serrana a estrutura, é o suficiente, olha, é suficiente assim, dentro da questão de saúde no Brasil, Nova Serrana está uma das melhores, se for olhar na questão de quantidade de posto de atendimento. Mas então nós temos que ver o quê? Como que está sendo
atendido. Obrigado. Senhor presidente, A palavra ao vereador Vantuíro Paraguai. acompanhando o Chanel ali, eu não sei se a saúde está tão ruim mesmo em Nova Serrana, ou se é o povo que põe isso na cabeça, porque eu estou passando por isso. E já fui consultar no Planalto, respeitando fila. Eu sou uma pessoa comum, lá eu não tenho nada que entrar na frente de ninguém. Cheguei lá, peguei a ficha normal, fiquei lá as 3 horas que eu tinha que ficar, de 5, fui atendido 8 horas. Depois fui mandado, 20 dias depois, para a Policlínica, agendada minha consulta 1 hora, saí de lá 12h30, tudo normal, atendendo tudo bonitinho. Depois agora fui de novo e fiz um ultrassom, depois fui na Policlínica de novo, quinta-feira passada. Depois da manhã passaram 3 exames, 7 horas da manhã, exame de sangue que faz os outros exames. Depois, exame de raio-x do tórax, exame de raio-x de eletro do coração. Fui muito bem atendido e vi que todas as pessoas que estavam lá foram muito bem atendidas pelos médicos. E sabemos que demora mesmo, mas eles estão atendendo ali 15 pessoas ali em 2, 3 horas, ou talvez 4 horas. A pessoa tem que ficar ciente que tem que esperar mesmo. Eu esperei, não passei na frente de ninguém, fui de bermuda, de chinelo, como uma pessoa normal. Não falei nada que eu sou ninguém, porque eu tenho que respeitar as pessoas, apesar de eu ser vereador. Mas eu estou fazendo tudo, então a gente tem que passar, algum vereador algum dia tem que passar, deixar de pagar uma consulta, e ir lá e consultar para ver como que funciona. Porque não é assim também igual todo mundo fala, não. Eu estou passando por isso e ainda vou passar mais uns 2 meses. E não é assim como o povo está falando, que é tumultuado, é assim, é desse jeito. A Policlínica é muito boa, o PSF do Planalto é muito bom. Infelizmente, o que aconteceu comigo, que foi muito ruim, foi a UPA mesmo. Isso é verdade, eu quase morri porque mau atendimento. Deixaram o apendicite estourar, deixaram 6 dias sem me examinar direito. Então, mas pelo menos os lugares que eu estou sendo atendido, como pessoa comum, eu estou muito satisfeito com o trabalho que os médicos vêm fazendo, com o pessoal, como o tratamento do pessoal também. Então, tem que rever isso mesmo, mas não é toda a área que está assim, não. Muito obrigado. Presidente, só para complementar aqui, um minutinho, realmente o caso que está sendo debatido aqui foi o caso exclusivo da UPA ontem, segunda-feira, né? Nós não estamos falando das demais áreas, né? A gente sabe que tem o tratamento humanizado, sim, mas o que foi debatido foi a cobrança da UPA na segunda-feira. Talvez o problema seja a segunda-feira, talvez tenha que ser debatido, né, esse atendimento de segunda-feira pela sobrecarga de final de semana. Mas também, presidente, esse ofício que eu pedi, eu quero que conste em ata, que seja pedido em nome da Comissão de Administração Pública, qual eu sou presidente, o vereador Osmar relator, o vereador Vantuí vice-presidente, e na questão, eu volto a frisar, de aquisição ou aluguel de veículos, nós estamos aqui com a Prefeitura durante anos com esse negócio de aluguel de veículos, com tudo sucateado. A prefeitura tem 220 milhões de reais por ano, você procura uma máquina Patrol, está quebrada. Você procura uma reta, não tem. A que tem, está quebrada. Não adquire, nunca tem. Capelinha tem 4 retas, 4 Patrol novas, ou 5, estão buscando sempre recursos no governo federal, e ou então adquirindo. Maioria adquirida através de seus deputados correndo atrás. Nós temos também que correr atrás, o tempo parou por aqui. Mas então eu acho que o município ter o seu patrimônio é importante, ficar dependendo dos outros e de aluguel não, que é o modelo que está se praticando hoje, mas nós aqui temos uma frota sucateada, não temos nada para atender bem o nosso povo, em diversas áreas, não é só na saúde, em termos de veículos, é o que vem arrastando de anos a anos aí. Então, o prefeito ficar atento, adquirir máquinas para o município, adquirir, seja junto ao governo federal, com seus deputados, com o governo, mas ter maquinário para atender a população. Porque a gente ficar aí correndo atrás do pessoal cobrando, e você vai lá, não tem máquina, nunca tem, nunca vai ter, será que vai continuar da mesma forma? Tem que ter mudança, né? Muito obrigado. Eu quero falar sobre a minha indicação 144. Estamos indicando ao Executivo Municipal a possibilidade de ser construído 2 banheiros na quadra esportiva da Escola Municipal Professora Eliana Francisco de Freitas, no bairro São Geraldo, bem como as ações de restauração da pintura, das telas de proteção e da cobertura da quadra. Segundo informações, a quadra está com a pintura desgastada, as telas de proteção estão com vários buracos, colocando em risco as crianças que fazem uso da quadra, e principalmente na hora de chuva, a quadra fica impossível devido aos buracos na cobertura. A expectativa nossa é que essa indicação seja recebida
e tratadas segundo as questões dessa indicação. Também, mais uma vez, eu quero trazer para o público, também os nossos internautas, que no próximo dia 10/6 estaremos no Hemominas, vai dar num sábado, lembrando que é a semana municipal, né, dos doadores de sangue, que é um projeto 2246/2014, que foi aprovado nesta casa, e nós queremos trazer esse apelo a todos os vereadores, a toda a população, os internautas, para que, uma vez que o Hemominas está abrindo especificamente no dia 10, né, vai dar num sábado, facilita bem a participação, uma vez que a maioria de todos os trabalhadores nova-serranos estão de folga, para ver se a gente consegue levar um número maior de pessoas em função da Semana do Doador. E uma coisa eu gostaria de deixar aqui, antes que o nosso secretário fizesse a leitura do Legislativo, é que nós aprendemos que ouvir é ouro e falar é prata, né? Então, pelo que nós percebemos aqui, a gente ouve muita coisa sendo falada, mas parece que o que está sendo falado não é de presença pessoal, mas é de ouvir falar ou de ver os vídeos. É importante que foi, né, sugerido aqui a presença da comissão e dos demais vereadores. Eu imagino o seguinte: nós temos aproximadamente aí de ouvintes, os internautas, e também o nosso público presente muito respeitado. Eu creio que nós precisamos mais passar informação do que confusão, porque eu estou vendo aqui mais confusão de informação. Então, eu creio que se a gente puder realmente tratar disso de forma melhor e mais clara, que está aqui, por exemplo, a minha indicação, ela tem um dado aqui, e dos demais nobres vereadores, 2 banheiros para a quadra, a tela que está furada. Então, se vier um documento por escrito, e do que a gente ficar falando aqui, acho que a gente vai cansar os nossos ouvintes, e, né, em função aí de informações que transitarem, não estou desprezando os que mandaram informação, mas eu creio que a função nossa dos vereadores é pegar uns dados mais consistentes, de forma que a gente venha trazer soluções, e não aumentar a raiva dos nossos cidadãos, né? Por exemplo, hoje, quando eu ouvi esse áudio, que é de ontem, eu entrei nas câmaras lá da UPA, eu contei 21 pessoas lá dentro. Não sei se todos estavam lá para ser atendidos, mas 21. Chiquinho falou 80 ontem, né, Chiquinho? E era por volta, talvez, das 15h30, 16 horas, eu contei 21 pessoas. Então, sim, eu creio que é importante a gente trazer as informações, mas as informações de forma que elas convergem no bem da população, e não numa confusão. Presidente, maior. o áudio é de 18h45, não é de 15h30, não. Mas de ontem, né? E eu não pude estar no local, Sim. mas mandei para o grupo de vereadores, acho que todos nós temos que cumprir o papel, tanto a comissão como todos. Mandei, volto a frisar, mandei para o prefeito, para a secretária dele e para a Glau, secretária de saúde. Eu não deixei de cumprir o meu papel, mesmo estando na cidade. E a informação, se for preciso na próxima reunião, se eu quiser que a gente traga os vídeos, esteja no lugar e passar aqui, é um prazer para nós. Os vídeos, as falas, eu creio que é melhor o vereador ir lá presencialmente, porque não fica... Eu sou mais confiado no que você fala do que o que os outros falam, né? E eu creio que, acho que via de regra geral, isso aí é um princípio do direito, um princípio da informação, não desprezando o que vem, né? Igual aquele videozinho lá do Donald Trump pegando a mão do Papa lá, que lá foi uma montagem, né? Eu pensei que era verdade. Então, diante dessas realidades, eu creio que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que o Papa estava dando um tapa na mão do Donald Trump, e na verdade foi esses memes da vida que a gente vê aí. Então, esse cuidado eu creio que é importante.
a gente ter. Senhor Secretário, presidente. por gentileza, faça a leitura Senhor do presidente, legislativo. Só uma consideração. Eu venho trabalhando de uma maneira que, quando as pessoas me acionam através do Facebook ou através do WhatsApp, antes até mesmo de fazer a indicação, eu procuro ir no local para ver o que está acontecendo. Uma vez que fiz na reunião anterior uma indicação sobre o muro de arrimo da escola lá do Cidade Nova, fui lá e presenciei que realmente precisava. Esse fato, no qual também estou indicando hoje, porque eu jogo futebol também, não sou bom não, mas jogo, né? Esporte é vida. Igualzinho Jogo eu. também lá no polo esportivo, então eu vi as necessidades. E a questão também do loteamento no qual eu falei, eu passo pelo local porque eu costumo visitar com frequência, né, o bairro. Então, sempre estou indicando aquilo que eu vejo que realmente está precisando. Beleza, vereador. Gentileza, secretário. Matéria do Legislativo Municipal, projeto de lei 055/2017, que cria a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação da outras providências, de autoria do vereador professor William Barcelos. Proposta de emenda à Lei Orgânica 01/2017, inciso 9, 10, 11, 12, 13, ao artigo 116 da Lei Orgânica do município de Nova Serrana. Indicação 139/2017, que indica que estude a possibilidade de construir uma pista de Cooper na Avenida Carandaí, onde já existem canteiros no meio da via, mesmo está localizado no bairro Conceição Elias, de autoria do vereador Osmar Fernandes dos Santos. Indicação 140/2017, que indica a possibilidade de promover manilhamento e pavimentação asfáltica na rua Silvio Correia de Lacerda, travessa com Rua Yolanda Batista de Freitas, no bairro Francisco Lucas, de autoria do vereador Valdir Mecânico. Indicação número 142/2017, que indica que se estude a possibilidade de fazer um passeio com grade de proteção e plantação de árvores na ponte da rua São José, ao lado da loja de Lamar Modas, onde a ponte liga com a rua Tupi, de autoria do vereador Chiquinho do Planalto. Indicação 143/2017, que indica que estude a possibilidade de fazer a pavimentação e iluminação da Avenida Renato Pinto do Amaral, ligando o bairro Santo Antônio ao Santa Sara, e a Avenida São Paulo, que liga o bairro Planalto ao bairro Santa Sara, na cidade Nova Serrana, de autoria Valdir das Fé Junina. Indicação 144/2017, que indica que se estude a possibilidade de ser construído 2 banheiros na quadra esportiva da Escola Municipal Professora Eliana Francisca de Freitas, no bairro São Geraldo, bem como ações de restauração de pintura das telas de proteção e de cobertura da quadra, de autoria do vereador Pastor Giovanni Máximo Silva. Indicação 145/2017, que indica que se estude a possibilidade de construir uma rotatória com a devida sinalização no entrocamento das ruas Joel Alves de Brito e Rua Antônio Leite Brito com a Avenida José Batista Filho, bairro Francisco Lucas, de autoria do vereador Jardim Chanel. Indicação 146/2017, que indica que sejam instaladas placas ou realizadas pinturas na pista de Cooper para determinar marcos de distância percorrida pelos usuários, de modo a orientar e facilitar a realização de suas atividades físicas, incluindo seus militares do batalhão 60º Batalhão da PM da Polícia Militar de Minas Gerais, que utiliza o espaço para a realização de seus testes físicos institucionais, de autoria do vereador professor William Barcelos. Indicação 147/2017, que indica que solicite adaptação de acessibilidade de alguns veículos de transporte coletivo, de autoria do vereador Daída Impacto. Indicação 148/2017, que indica que se estude a possibilidade de ser implantado melhorias no 3º pelotão do Corpo de Bombeiros Nova Serrana, de autoria da vereadora Terezinha do Salão das Noivas. Indicação 149/2017, que indica a necessidade de ser colocada uma ronda noturna para fazer vigilância na creche do Capão, situada na rua Silmara Mesquita, de autoria do vereador Ricardo Freitas Tobias. Indicação 151/2017, que indica que se seja instalada uma policlínica no bairro Planalto para atender esse bairro e também os bairros próximos a ele que se localizam após a BR-262, de autoria do vereador Gilmar da Farmácia. Indicação 152/2017, que indica a implantação de uma quadra esportiva no bairro São José, de autoria do vereador Vantuir Paraguai.
Peço aos vereadores que tomem assento nos devidos lugares, conforme o inciso do artigo 142, ou parágrafo, melhor dizendo, do regimento interno, permaneçam sentados aqueles que concordam com a matéria lida. Declaro aprovadas as indicações 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151 e 152. Declaro aprovado 2017 as indicações. Não havendo outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente reunião ordinária.